Creo no amor ese que todo cura. Creo na vida que todo me dá. Creo nos meus sonhos como a punta dun collo, como arma perfecta. Olá a todos, Que non é algo eu chamo-me Nuno Sepúlveda e sou o criador imposible, dos que Chalepices com as coisas Estatística, mudam, um blog e podcast dedicado à estatística e ciência de dados. Hoje é o nono episódio do podcast e trago-vos uma conversa com a professora Maria José Guinso, que tive o prazer de conhecer em 2013 na cidade de Braga durante o primeiro encontro luso-galaico de biometria. Maria José é professora auxiliar do Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimização dessa universidade. É doutorada desde 2023 com a tese intitulada Statistical Techniques in Geolinguistics, Onomastic Modeling, sob a orientação da professora Rosa Correiras. Em 2023, a Maria também recebeu o prémio da melhor tese de doutoramento em Humanidades Digitais, prémio esse atribuído pela Sociedade Internacional de Humanidades Digitales Hispânicas em parceria com a Fundación BBVA. A Maria tem trabalhado em empresas privadas do setor tecnológico, tendo em vista o desenvolvimento de software estatístico, principalmente no ambiente da linguagem R. A Maria é autora de vários artigos científicos em geolinguística e onomástica, entre outros temas em estatística aplicada. A minha conversa com a Maria começou com uma discussão sobre eventuais diferenças culturais e científicas entre Portugal e Galiza. Falámos também da importância de manter a língua galega e das línguas nacionais neste mundo global em que predomina a língua inglesa na literatura científica. De seguida, falámos da experiência da Maria na Sociedade Galega para a Promoção de Estatística e da Investigação de Operações, SEGAPEIO, e trocámos impressões sobre o atual papel das sociedades científicas. Depois, discutimos a vasta experiência da Maria na consultoria estatística. Maria recomendou que escutar é uma das competências fundamentais para uma boa consultoria em estatística, em que a análise estatística responda às necessidades de quem procura o estatístico. Depois, falámos sobre os planos da Maria para a sua progressão na carreira, tendo destacado a importância que dá à qualidade da docência. Para ela, uma boa progressão de carreira significa que, para além da sua investigação científica, cada aula que dá é sempre melhor do que a anterior. Finalmente, a Maria partilhou uma chalepice com estatística em que a colaboração com uma empresa, julgo de produção de laticínios, resultou numa reunião em que os 3 queijos foram trazidos como conjunto de dados a analisar. Vamos então ao episódio de hoje com a professora Maria José Guinso, episódio esse que é uma grande homenagem às línguas ibéricas. Então, olá Maria, seja bem-vinda aqui ao podcast Chalepice com Estatística. Tenho que dizer que nos os últimos convidados tivemos um chileno a falar português do Brasil, tivemos uma brasileira e tivemos uma portuguesa, a Luzia, que falou português, e agora vamos ter da ti, diretamente da Galiza, a falar, como nós falámos antes, uma mescla entre galego, espanhol e talvez um pouco de português. Sim. Queria te dar as boas-vindas e nós conhecemos-nos já há algum tempo, mais de talvez 10 anos, de certeza, né? Conhecemos-nos num encontro de biometria entre Portugal e Norte de Galiza. Sim. E eu achei sempre interessante essa ligação de Portugal com a Galiza. E eu lembro-me de quando nos conhecemos, falámos um pouco sobre as diferenças culturais entre Portugal e Galiza, e achei interessante que tu tivesses dito algumas coisas sobre os portugueses que nós nem tínhamos noção. E, por exemplo, tu disseste uma vez que nós os portugueses dizemos muitas vezes desculpa. Tu queres falar um pouco sobre, digamos, a tua visão dos portugueses do ponto de vista de uma galega? Sí, claro, o sea, eu acho que eso é así, ou, bueno, é a miña percepción, non? De que
os portugueses como que son máis coidados, non? Na formalidade, unha cortesía, todo é desculpa, con licenza, obrigado, por favor. E quizás, pois nós, non sei si, bueno, a veces non, dicen que os galegos ou o norte de España somos máis fríos que a xente que vive no sur da España, non sei, ao mellor, pois, perdemos un pouco esas formas que eu creo que non se deberían de perder, non? Porque ao final amosan pois cariño, amosan cercanía, ¿no? E ao final tamén mostra de educación, ¿no? Entonces, bueno, eu creo que somos un pouco diferentes en eso, al menos, ¿no? Despois, bueno, está claro que Galicia e Portugal, pues estamos moi cerca, ¿no? Entonces, bueno, ainda que hai algunhas serie de diferencias culturais, ¿no? Pois, bueno, somos povos bastante semellantes, diría eu. Sim. Tu notas a diferença quando passas a fronteira? Notas porque a mí personalmente cando paso a fronteira, cando cruzas o río Miño dices, ya estou en Portugal, e como, guau, é que me encanta ir a Portugal, o sea, e se me dicen ahora mismo, vas mañá a Portugal, vou encantada, porque me gusta moito ir a Portugal, e bueno, notas diferencia, pero realmente cando estás sobre todo nos povos ou nas vilas do norte de Portugal non hai moita diferencia coa Galicia. Sim, então quer dizer que, digamos, as aldeias do norte não dizem assim tantas vezes desculpa, é isso? O desculpa é mais dos lisboetas? Não sei. Sí, bueno, ao mellor sí que hai eso, vale, ao mellor sí que percebo eso, pero tanto mirando para o paisaxe, mirando para a forma de traballar das persoas, incluso se ollas cara ao campo, ¿no? A forma de cultivar, é todo moi parecido ao de Galicia, ¿no? Incluso desde o punto de vista pois xeográfico, ¿no? É moi parecido, así que eu creo que sí que se desculpa tal, o percibo, pero a mellor chega un momento en que queda diluído en que somos moi parecidos, ¿no? Sim, sim. E tu achas que essa, digamos, essa semelhança, no fundo, aproxima a Galiza a Portugal, mesmo em termos científicos, que, no fundo, a proximidade geográfica é um fator, não é? Mas também a parte cultural faz com que investigadores galegos também se colaborem com os portugueses, digamos, até mais facilmente, por exemplo, da Universidade do Minho, não é? Exacto, sí, claro, que a proximidade pois, que favorece todo isto. De parte, o sea, nós estamos máis cerca de moitas universidades ou centros de investigación de Portugal que mesmo de España. É dicir, eu ir a Braga, por exemplo, pois é moito máis corto que ir a Madrid. E podo pensar en ir incluso a unha reunión a Braga pola mañá a comer, e viesen pizzas para casa, que é factible, ou incluso mesmo a Porto. Entón, eu creo que debemos, ¿no?, de aproveitarnos de eso, o sea, e ao final pues, nos enriquecemos ambas partes, não? Sim, sim. Eu queria te perguntar, nós até não tínhamos, eu não tinha pensado discutir isso, mas agora já que estamos a falar um pouco da parte cultural e da parte científica, há alguma aproximação da Galiza para Portugal, mas de uma forma mais formal, ou seja, há financiamento para projetos científicos ou projetos culturais entre Galiza e Portugal especificamente? Que tu saibas? Sí, o sea, há convocatorias, ¿no?, de Galicia Norte de Portugal na que poden concorrer. Esto incluso non só desde o ámbito da universidade, incluso tamén desde o ámbito privado das empresas, non? Pois eso, para facer proxectos conxuntos. De feito, pois fallanos a Sociedade Galega para a Promoción da Estatística, non? A Esgapello e a Sociedade Portuguesa de Estatística, a SPE, participáramos nunha convocatoria, bueno, que ao final non conseguiu financiamento, pero que decir que era para realizar actividades conxuntas. Que pasa? A SPE, ao final, é toda España e esa convocatoria é máis específica para a zona de Galicia e o norte de Portugal. Pero, por exemplo, agora mesmo vou a ir a finais do mes de xuño unha estancia a Vila Real, okay, a profesora Irene Oliveira, porque conseguiu unha bolsa de financiamento do programa Jacobus, que é de intercambio entre investigadores de universidades de Galicia con universidades do norte de Portugal. Sí, sí. Pero, se me preguntas desde o punto de vista cultural, tamén sei que hai tamén non coñezo tanto detalle, pero sí que tamén hai deste tipo de convocatorias e hai, pois, non sei, desde o punto de vista dos artistas, por exemplo, que fan colaboracións, non?
Incluso, por exemplo, fai 2 anos, creo que foi, na televisión de Galicia, houve unha serie de televisión que estaba filmada en Portugal, non me acordo ahora do nome do sitio, ao norte de Portugal, ahora nun sitio moi bonito, bueno, ahora non recordo o nome, que estaba, eso, eran actores galegos e actores portugueses, a serie era mitad en galego, mitad en Portugal, era super enriquecedora e era moi bonita, bueno, que todo eso pois está financiado, ¿no? E eso está, para mí, desde o meu punto de vista, moi ben, ten que reforzarse todos eses lazos. Sim, sim, eu estava-te a perguntar isso, porque eu tenho conhecimento que, por exemplo, a nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é, digamos, a agência financiadora principal em investigação científica, tem intercâmbios, digamos, protocolados com vários países, nomeadamente a Polónia, que é onde eu vivo. E eu estava a pensar se, por acaso, alguma vez tivesse havido digamos, um protocolo específico entre Portugal e Galiza, e não Portugal e Espanha, mais até pela própria afinidade cultural e da língua. Mas acho que a FCT não tem, a nossa FCT não tem nada disso. Mas eu fico muito contente que haja digamos, esse financiamento galego para ir a Portugal e haver esse intercâmbio. Acho que é por aí. No fundo, tu podias também utilizar uma bolsa Erasmus para fazer esse intercâmbio, não é? É, exato. Sim, ok. Olha, e só por uma questão de curiosidade, eu há uns anos fui visitar um colaborador à Universidade de Vigo e a esposa dele era uma das grandes promotoras da língua galega na Galiza. E uma coisa que eu achei, que comecei a ler os livros ou seja, ler os livros não era assim tão fácil porque a gente não sabia muito bem quais eram as regras, as regras, digamos, nem é gramaticais, de leitura, não é? Porque, por exemplo, um abraço, não era? Nós demos um abraço que está escrito, o que está escrito em galego para um português era unha aperta. E por isso não sabia, e vocês dizem una aperta, não é isso? E por isso eu pergunto se alguma vez já tiveste alguma situação em que, no fundo, tu como galega, se consigas falar galego e um português e vocês se entenderem, ou há assim algum clash linguístico que seja... Nós estamos a falar, eu tinha-te perguntado antes da gravação se tu ias falar em galego ou ias falar em espanhol. Acho que tu estás a usar as duas línguas, mas achas que, por exemplo, se falasses em galego, haveria mais dificuldade em eu entender? Non, acho que non, mas creo que abuso pois da confianza que teño, non? Dos anos que fai que te coñezo, despois de que eu mesma abuso de mí mesma, porque creo que as poucas palabras que sei, pois me gusta introducilas do portugués, e entón sale aí unha mistura, pero evidentemente eu non te estou falando en ningún momento, ou trato de non falar en castelán ou en español, non? Porque eu, non sei, penso que para entendernos mellor, pois a nosa lengua vehicular pois debe ser o galego, que ao final é como se fora, non? É irmá directa do portugués ou o portugués directo irmán do galego, non sei. Sim, entonces... sim. E achas que há um orgulho na língua galega e haver, digamos, uma ideia de mantê-la viva no dia-a-dia, em que as pessoas falem umas com as outras, até a própria universidade. Uma das minhas curiosidades é que a língua galega pode ser uma língua, digamos, usada na universidade? É un tema peliagudo ese, é un tema crítico, de feito, que estás plantexando. Sí. Eu as miñas aulas as dou en galego, vale? Temos liberdade para facer como que iramos, podemos dar en galego ou en castelán, vale? Que pasa? Que, bueno, nós temos tamén alumnos que son de outras rexións de España, non? E a veces, pois, se algún termo ou incluso a explicación a clase magistral eles non a perceben, eu non teño ningún inconveniente en dar as aulas en castelán, non? Incluso hai alumnos de fora de España. A priori dounas en galego, pero bueno, podo mudar, non teño ningún problema. Sí que trato a veces de que os exames ou esteñan nas dúas versións ou principalmente en castelán, eso sí, para que a xente non se poña nerviosa, non?
E neso, pois, sí que non son en plan aí como dixéramos unha talibán, non, só admito galego e ademais ese galego que é moi complexo, non, porque tampouco se trata disso. No? Al final é que nos entendamos, que nos sepamos comunicar. Si que a mellor é verdad que nun texto escrito pues teño que esforzarme a facelo 100% ben escrito gramaticalmente, ¿no? Pero bueno, o sea, o que queremos é que os alumnos, ¿no?, entendan o que lles estamos explicando. ¿No? E se incluso poden entendelo empregando galego, mellor que mellor, ¿no? Pero bueno, é un tema o da lingua, un tema un pouco a veces discutible, ¿no? O sea, para mí non hai dúbidas, ¿no? En Galicia temos 2 idiomas oficiais, que son o galego e o castelán, e eu penso indistintamente nos 2 idiomas, o sea, penso, razono, falo, me expreso con total liberdade, pero hai xente que está máis cómoda empregando o castelán, e, bueno, pues tamén é de respetar, ¿no? O sábado pasado tivemos o Día das Letras Galegas, que se celebra pues, todos os 17 de maio, e normalmente pues, nas grandes vilas, en as cidades de Galicia, pues, suele haber pues, manifestacións, ¿no?, a favor do uso do galego, ¿no? E bueno, en estudos, por exemplo, que realiza o Instituto Galego de Estatística, ¿no?, institutos oficiais, ¿no?, que van a unha mostra, ¿no?, non van a todo o censo, pero sí unha mostra suficientemente grande, bueno, pois no pasado outono, pois os resultados que saíron do uso do galego era que había diminuído. Eu creo que eso sí que, bueno, é algo que é importante, que se debe mirar, que as institucións o deben mirar para que, ao mellor, pois en ámbitos educativos, escolas, institutos, universidades, ¿no?, que son os sitios de centro de formación por excelencia, ¿no?, que se faga algo para que isto non se perda, porque eu creo que é importante que todo o mundo o domine, despois que cada un utiliza a lengua que queira, pero que non se sinta un estranxeiro, non falando galego. É algo que a mí me molesta bastante. Sim. Eu ia te perguntar se, no fundo, na Universidade de Santiago de Compostela há material, digamos, livros publicados tanto en galego e castelhano, é iso? Sí, hai, pero quizás hai máis en castelán ou incluso en inglés ou en outras linguas, e non, mellor non tanto en galego, mellor máis en galego para a xente das filoloxías, por exemplo, pero bueno, sí que hai algún compañeiro aquí da Facultade de Matemáticas que ten algún manual escrito en galego. Quizás que sexamos menos, pero bueno. Sim. Eu ia te perguntar exatamente, porque tu me disseste que dás as aulas em galego, se tu usas os termos estatísticos em inglês ou em castelhano, não sei, ou galego, tentas fazer a tradução? Non, eu utilizo os termos en galego. Ahora ben, repito, se eu estou explicando, non, pois, por exemplo, o nesgo, ves que poñen cara de que está falando esta muller, digo, o sesgo, non teño ningún inconvinte en tal. Ahora non empregamos en inglés. Bueno, ao mellor nos alumnos de mestrado incluso podrías facelo, pero nos alumnos dos primeiros anos de grau, non. Sim. Por exemplo, verosimilhança. Tu tens alguma tradução para verosimilhança em galego? Bueno, decimos verosimilitude. Tampouco é tan diferente. Não é muito diferente, não. Por eso que o idioma non debería de ser un problema, todo o contrario. Sim, o professor Daniel Paulino, que tu conhecias muito bem, era um defensor muito grande da língua. Eu estou a falar isto aqui, esta grande conversa sobre a língua galega, porque o professor Daniel Paulino tinha uma ideia muito vincada na defesa da língua portuguesa como língua científica. E eu estou a dizer isto, estou a fazer esta conversa porque, no fundo, a língua galega está restrita a uma região mais ou menos pequena dentro de Espanha. E, no fundo, se há uma ideia de defender, digamos, o idioma que as pessoas falem, mesmo num contexto científico, porque... E por isso estou a ver como é que nós nos posicionamos, porque no fundo a ciência é internacional e global, e por isso à partida deve haver uma língua franca para toda a gente falar e toda a gente entender, mas ao mesmo tempo há um empobrecimento das próprias línguas locais porque não se adaptam, digamos, mesmo aos termos técnicos, não é? Correto. Sim. E tu sentes que, por exemplo, se tu escreveres, imaginando, se tu escreves um artigo em galego ou publicado em galego, há uma certa, vamos dizer, secundarização do artigo
Ou seja, fica com menos impacto, com menos importância, ou há realmente puxar mais para o castelhano ou puxar mesmo para o inglês, não é? Depende de onde queiras ti chegar con ese artigo. É dicir, Sim, sim. ti pensa, moitas veces, non, os docentes ou investigadores pensamos en termos, non, de aumentar o noso currículo, non? Entonces, quizás, pois, se despois ese artigo vas a enviar, pois, para unha revista, non, de impacto, pois, claro, vai ter que ser en inglés, non vai haber unha revista en galego. Entonces dices, bueno, pois porque vou facer o traballo 2 veces, non? Xa o fago directamente en inglés. Sim. Entonces, eso quere decir que non se pode facer ciencia en galego? Non, todo o contrario. De feito, eu creo que todo o que nós poidamos facer desde o punto de vista da investigación, ainda que fagamos en inglés, pero sí que nós, cando fagamos divulgación e fagamos incluso os propios slides ou diapositivas, non? Creo que hai que facer o esforzo por escribilas en galego, incluso se estou en España en castellano, non? Porque, decir, que deberíamos de facer ese esforzo, non? Sim. Porque que se pode facer ciencia en galego perfectamente. Sim. Sim, eu posso-me estar a lembrar mal, e por isso corrijo-me. Eu lembro que tu tinhas um trabalho que era sobre os apelidos galegos, não era? A distribuição geográfica. E por isso, quando às vezes até nós falamos do impacto da investigação científica, eu acredito que um trabalho desse género, até publicado numa revista mais virada para a Galiza, tenha um grande impacto da tua própria investigação nisso, não é? Mas eu acho que, olhando para quem está de fora, acha isto é só regional, não tem impacto nenhum. Mas eu acho que dentro dessas comunidades tem impacto e não devemos menosprezar isso. Queres falar um pouco sobre esse projeto? Eu não sei se tiveste que fazer alguma divulgação dos teus resultados na Galiza ou até fora da Galiza. Lembras-te? Podes-nos dar aí só um resumo assim rápido? É difícil contestar a esa pregunta, porque non é o mismo ser un matemático, vale, que ser un filólogo, non? Porque o filólogo, pois, hasta incluso vexo natural que poida, claro, resultados relacionados coa lingua, claro, porque non nos vai escribir en galego, vexo perfecto. Pero agora, un matemático que escriba en galego que lle vai a contar para o currículum, pois non vai haber unha revista onde encaixe eso. E tío, ao final, o que queremos é prosperar para ter unha mellor posición. Vale? Eso non, pero creo que eso non está reñido con outras das moitas tarefas que temos que facer, que a divulgación é facer chegar todo o que nos facemos á sociedade en xeral. E iso que nos facemos, non? Pois creo que o debemos de contar na nosa lingua, para que tamén, pois, non sei, todo o mundo entenda perfectamente. Xa vamos a falar nunha linguaxe, aínda que seña en galego, é unha linguaxe científica, unha linguaxe que xa vai ser fora do habitual, pouco común, pois por que non a vamos a expresar en galego? Que eu creo que é a nosa obriga, vale? Sí. Eu vexo así. E despois, incluso desde o punto de vista da universidade, nós temos esa liberdade, eu fago en galego porque creo que debe ser así, respeto aos meus compañeros que fagan en castelán, e os alumnos, no momento de examinarse ou de entregar un traballo, eles poden elixir facelo en galego ou en castelán. Nós non lles obligamos, eles son libres para facer no idioma que queiran. Sim. E non se vai a valorar máis porque fan en galego, eso tampouco é así. Sim, eu falo da situação em Portugal, que se tu submeteres o teu currículo para avaliação e para uma promoção académica e tiveres muitos artigos em revistas nacionais e em língua portuguesa, eu acho que vais ser penalizado. Exacto. Já é? Porque, no fundo, as pessoas estão sempre a puxar para as revistas internacionais, para avaliação por pares, mesmo que as revistas nacionais tenham avaliação por pares, não é? Porque é como que se pon por diante, non está escrito en inglés, ten mala calidade, e iso non é correcto. Pois. Pode ter unha calidade boísima, pero non está escrito en... Sim, eu até te vou dizer, aqui há uma situação aqui na Polónia, que nós somos avaliados pelos nossos artigos publicados, como em todo lado, não é? Só que eles têm um sistema de pontos. Ou seja, se metermos uma revista, essa revista tem associado um determinado número de pontos. Eu submeti no ano passado um artigo em português, na Ata Médica Portuguesa. Ou seja, é a revista da Ordem dos Médicos Portugueses e foi totalmente escrito em português. Quando a avaliação foi feita aqui na Polónia, tinha muito poucos pontos em comparação com outras revistas.
Só que depois, em termos nacionais, aquilo que nos fizeram chegar é que o artigo teve um alto impacto. As pessoas começaram a falar, a Ordem dos Médicos contactou-nos para dar apoio, ou seja, era difícil uma pessoa convencer, quando olham para um currículo, dizer assim, está aqui um artigo em português. Mas o impacto não foi internacional. Mas a ideia não era ter esse impacto a nível internacional, era ter a nível nacional, chamar para um determinado problema. E eu acho que as agências, não sei, as agências financiadoras, pelo menos aqui na Polónia e em Portugal, puxam muito para a internacionalização, esquecendo às vezes o impacto local daquilo da investigação virada para o país local, mas para o país que no fundo está a financiar. E não apenas a gente enviar as coisas lá para fora, estás a perceber? Não sei como é que é, o que é que tu achas? No, pienso como tú, tal cual, o sea, y yo percibo así, ¿no? Incluso, pues después, pues que se podía traducir ao inglés. Pero que pasa? Que, ainda que penso así, tamén choco comigo mesma na que eu quero, pois eso, queres promocionar, queres ter un currículo e queres que a xente que o mira o vexa con esos vos ollos. E os vos ollos os ven se eso que ti escribes está escrito en inglés. Sí. É unha pena, pero son os mecanismos que temos ahora mismo de avaliación. Sí. En plan, se ti o que faz é, mira, no, realmente vou mirar este contido, vou mirar a repercusión que ten, no, o avance, o alcance que ten todo isto, e me dá un pouco igual a lingua. Pero, de momento, pois non sei, está esa barreira aí que deberíamos de tratar de salvarla de alguna maneira. E pensa que o galego é unha lingua minoritaria comparado co portugués, que é unha lingua de, bueno, de un país, ¿no? De Portugal, bueno, de Brasil, incluso de outros países, ¿no? Pero imagínate iso, ¿no? Pois, sim. Entonces, imagínate para nós. Sim. Eu até estava a dizer, não é? No fundo, se tu tivesses a agência galega de financiamento, que eu não sei se existe, se é uma coisa central digamos, do governo espanhol, ou se há coisas locais. Sim, temos galega, pero não chega a todos os níveis. Sim, se no fundo os critérios de avaliação da agência galega para a ciência, digamos, se seria até dar um pouco mais peso a coisas mais locais do que propriamente uma agência nacional, que aí sim era mais virada para a parte internacional. Sim. Isso acontece na Galiza? Para a nacional, ainda que tamén fixen os papéis para a galega, e agora mesmo non recordo se había algún peso específico, porque as cousas, diría que non, que os criterios eran máis ou menos semellantes, ou as formas de avaliar. Ok. Non vexo que houbera, simplemente era que se facía aquí, pero nada máis. Sim, está bem. Olha, eu vou mudar aqui um bocadinho, mudar a agulha e vamos falar um pouco sobre a SGPeio. Eu sei que tu estiveste ligada à direção da Sociedade Galega de Promoção à Estatística e Investigação Operacional, mas tu vais-nos dizer em galego, não é? O que é que a sigla significa. Gostava de saber como é que tudo surgiu, Eu sei que tu não estás em representação da sociedade aqui, não é? Mas fala-nos um pouco dessa tua experiência e o que é que nos podes partilhar sobre a SGPeio e aquilo que tu fizeste? Bueno, eu son socia da SGPeio, non? Desde fai moitos anos, pero fui un membro da súa executiva, non? Pois nun período de 8 anos, do ano 2013 ao 2017, no segundo período, pois fui a secretaria xeral. E bueno, creo que o que fai a SGPeio, non? A nosa sociedade, pois é unha grande labor de divulgación da estatística e esa sí que é unha labor de difusión ou de promoción en galego, ou debería de coidarse de que fose en galego, non? Porque se trata de unir de alguna maneira ciencia, estatística, no noso caso a investigación de operacións, pero no noso territorio, non? Porque para eso, se non o facemos así, temos a nivel nacional, pois teríamos a sello, non? Que é como a vosa SPE. E bueno, fanse bastantes actividades, quizás se poderían facer máis, non? A xente podería pensar que fosen poucas, pero bueno, a xente que hai é a que é, non? E, bueno, que ao final é un grupo reducido, ainda que tratas de que todos os socios se involucren, bueno, pois a xente a veces, a parte da divulgación, pois que a deixa en segundo plano e lle parece tempo perdido, non? Eu penso totalmente o contrario, o sea, faise unha difusión moi grande, non? Unha labor moi grande co ensino medio. Hai un concurso
que tamén é a nivel nacional, vale? E se fai unha labor grande, sobre todo co profesorado de ensino medio, se lles dan cursos de formación para, bueno, para que eles aprendan a empregar as técnicas estatísticas de forma axeitada, se lles forma pois con software, despois hai este concurso, e, bueno, creo que unha boa prova desto, pois fala de que moitos dos gañadores nos concursos da fase nacional galega, despois resultan gañadores na fase nacional, ¿no? Entonces, eso é importante. Bueno, eso fala moi ben dos profesores que hai na nosa comunidade autónoma, pero, bueno, tamén supoño que esas pequenas pinceladas ou píldoras, ¿no?, que nos facemos, pois tamén contribuirán a eso. Eu quero pensar que sí, ¿no? Sí. Aparte porque son actividades que se fan anualmente, que nas que participan un montón de profesores, por lo tanto, entendo que sí. Despois facemos os congresos, como os que fai a SPE, ¿no? Congresos autonómicos, ¿no? No que, bueno, participa prácticamente case o 100% dos investigadores de Galicia no ámbito da estatística e da investigación de operacións. É unha parte boa de portugueses. E despois algún investigador nacional, pero menos, ¿no? E, bueno, pois aí pois a xente máis nova que está facendo doutoramento, tamén hai un premio especial para eles, e, bueno, nos últimos anos é un premio bastante rifado, ¿no? Os alumnos pois tamén queren participar e fan unhas contribucións moi interesantes, a verdade. Sí. E despois, bueno, está tamén o tema que falaches antes do Daniel Paulino, ¿no? De como empezaron a tecerse os lazos entre ambas sociedades, ainda que xa sei que anos antes coa tristemente falecida profesora Carmen Cadarso, pois tamén xa se había feito un congreso das Gapello en Braga, creo que fora, non? Pero inicialmente destas colaboracións que se fixeron máis fortes entre as dúas sociedades alá en 2013, que foi cando te coñecín. E, bueno, creo que eso... Bueno, que é fundamental, moi enriquecedor para as dúas sociedades, e me gustaría que eso que non se perdera e que se seguira facendo máis actividades, como o seminario que organiza Xestía a principios de ano, que eu creo que foi un éxito, porque todo o mundo estaba super contento, vale, era online, non era presencial. Non é a mesma coisa, mas pelo menos... Sentía, ¿no? Esa típica palabra que dicimos, ¿no? Esa vibra. Eu creo que ti concordas comigo que a xente estaba todo contento, ¿no? Sim. E ficou quase toda a gente até ao fim, que foi uma coisa que eu achei extraordinário. Vale, como poden ser charlas de calquer outro ámbito, pero creo que o feito de facelas en galego e en portugués e que só era pechado para nós, era como estar todos xuntos na mesma casa. Non sei, creo que todo o mundo estaba moi contento e moi cómodo. Sim. Que creo que deberíamos de repetir eso, ¿no? Sim. Eu acho que sim. Sabes que desde que eu estou nesta secção de biometria da Sociedade Portuguesa de Estatística, tenho pensado muito sobre o papel das sociedades científicas no mundo atual. E não cheguei ainda a nenhuma conclusão, mas porque eu acho que as sociedades antigamente eram um meio de networking, principalmente, também de manter o conhecimento científico, mas havia uma grande vertente de networking. Eu não sei se atualmente se as sociedades são assim tão importantes. O que é que tu achas que... Não sei, a SGAPEIO tem a mesma preocupação de, no fundo, se encaixar no mundo atual? Será que ainda faz sentido atuarmos nessas sociedades da mesma forma? Eu creo que sí, o sea, que as sociedades están para iso, para axudar, non, a promover o coñecemento da investigación, pois nunha disciplina concreta, como falamos da estatística, podría ser a química ou a física ou incluso a medicina, me dá igual, que sirven tamén para difundir, non, a ciencia que fan os seus socios, vale, aínda que os congresos, non, sexan moi científicos, no sentido de que, bueno, entendemos nós os que estamos ali o que estamos a facer, pero, bueno, esa labor de difusión ou divulgación que les fan posteriormente, pois iso é un enriquecemento que queda para a sociedade. O sea, pois se eu vou a un congreso e digo a meus pais vou a un congreso, que eles non pensan, vai unha semana de vacacións. Non é. Vas a traballar, a facer ese networking que ti dis, a contar o que ti faz, pero tamén a aprender do que fan os teus colegas. E eu creo que a misión das sociedades a posteriori é, bueno, houve este congreso onde se reuniron os científicos de estatística, tal, e se trataron temas, pois, que se agora nos preocupan, pois, temas de cambio climático, pois, facer como unha nota de prensa ou decir, bueno,
as ferramentas máis de vanguardia da estatística sirven para cambio climático ou sirven, pois, no seu momento para o COVID, sabes? Sim. Para que, pois, unha persona, como poden ser meus pais ou os teus pais, pois digan, pois mira, o que está facendo Nuno, pois realmente ten unha repercusión. Claro. Mais alá do seu traballo diario, senón que estamos devolvendo algo á sociedade. Eu creo que esa é a misión das sociedades, non? Sim. Eu estava-te a fazer esta pergunta porque quando acho que não foi exatamente quando nós nos conhecemos, eu acho que até foi um pouco mais tarde, mas tu ofereceste-me um livro acho que foi editado pela Segapay, Estatística para Todos ou uma coisa assim, não é? Estatística em caricaturas. Estatística em caricaturas. Pronto, isso é até mais virado para a sociedade em geral. Mas, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Estatística, e eu não estou a falar em nome da Sociedade Portuguesa de Estatística, estou aqui a falar em nome próprio, teve, ao longo destes anos todos, nos seus próprios congressos, era uma boa oportunidade, por exemplo, para haver um livro dos mini-cursos, que depois até foram usados nas próprias aulas de muitos de nós. Eu, por exemplo, ainda uso um livro de análise de sobrevivência e de modelos lineares generalizados nas minhas próprias aulas. Mas a partir do momento em que o material está todo online e não sei quanto, digamos, essa missão até da própria Sociedade Portuguesa de Estatística de publicar material que não está disponível, por exemplo, em português, porque as editoras não têm muito interesse em publicar em português, é mais em língua inglesa. Ou seja, esse objetivo também vai sendo diluído com a disponibilização do material. Isso é alguma coisa que, por exemplo, vocês têm falado lá na Galiza, que, ou seja, publicações passaram a ser secundárias? A ver, bueno, secundario independientemente da disponibilidade de online. Eu estou a falar livros de texto, mais nesse sentido. O sea, ou hai ese libro, que creo que é de principios dos anos 2000, que é unha traducción de outro libro que era en inglés, simplemente fixo esa traducción ao galego, e nada máis. A nosa sociedade non fixo ningún libro, nin nada máis. Okay. Nós temos a noso boletín, non? que se publica cada 3 meses, pero nada máis, un boletín de noticias onde se recollen algúns artigos científicos, artigos de divulgación, pero é a través da revista, simplemente. Pero non temos como tal libros. De feito, eu tive a oportunidade de estar en algún congreso da Sociedade Portuguesa, sí que teño algúns deses libros que dices, manuais en portugués, pero non, a nosa sociedade non. Somos moitos menos, ti pensa que ao final... Claro. Sim, mas as preocupações eu acho que são transversais, por isso é que eu estou a perguntar. E eu estou a dizer que... A nivel nacional, eu atreveríame a decir que incluso a propia Sello non hai libros editados nin pola Sello, nin pola Sociedade de Biometría ou de Estadística, que se chama agora. Já viste a Sociedade Portuguesa de Estatística está à frente, está na vanguarda disso. Sabes que eu sempre vou com a espé, aonde seja. Não, eu acho que foi sempre uma boa ideia a publicação dos mini-cursos e acho que a SPE não podemos descurar o grande apoio do nosso Instituto Nacional de Estatística, que facilitou a publicação e a impressão dos livros. Tá? Sim. Mas isso criou, digamos, alguns livros de texto em língua portuguesa que não existiam, e eu achei sempre isso muito de louvar, e eu fui um dos beneficiados exatamente de ter estudado algumas coisas exatamente por esses livros. Olha, então eu vou mudar aqui também de agulhas para outro assunto que eu acho que é muito interesse para toda a gente que no fundo trabalha em estatística, que é a parte da consultoria estatística. E eu sei que tu, durante muito tempo, foste quase uma consultora dentro da Universidade de Santiago de Compostela, e eu acho que é muito bom que nós, estatísticos, partilhemos as nossas próprias experiências nesta consultoria, porque nós aprendemos com os nossos, digamos, até os nossos erros, e por isso eu gostaria que tu, no fundo, falasses um pouco como é que foi essa experiência, qual é que era o teu maior desafio quando fazias consultoria, até dentro da universidade ou fora da universidade, eu não estou aqui a falar, e se depois tens algum conselho que gostarias de dar Pois, bueno, a experiencia foi moi boa, o sea, foi moi boa, e a día de hoxe que ainda sigo colaborando
con xente de outras disciplinas, xente de empresas privadas, o sea, esa oportunidade de coñecer outros problemas e como colegas de outras áreas abordan problemas similares aos nosos, pero coa súa perspectiva, coa perspectiva da química, da veterinaria, bueno, ti tamén o sabes porque tamén estás moi metido no ámbito da medicina, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ves como razonan outros colegas e tens que introducir a túa forma de razonar na súa forma de traballar, e iso quizás que sexa o máis difícil, non é solamente resolver os problemas, darlle uns resultados, senón tamén axudar a interpretación dos mesmos e que encaixen cos seus intereses. Entonces, bueno, hai que escoitar moito porque falan, aínda que aí xa non é un problema de lingua, me dá igual na lingua que les falen, é un problema de que falamos en termos distintos, aínda que moitas veces queremos decir o mismo, pero non fala igual unha persona de matemáticas que unha persona de química, aínda que queiran decir o mismo. E cando el me van a falar a min, eu teño que facer ese esforzo de traducir, e ainda así traduces mal, porque ti tes a túa mente pois sesgada de alguma maneira desde outro punto de vista, ¿no? Entonces a veces pois levas fracasos no sentido, bueno, faz esta análise, pensas que entendiches así e entendiches o contrario. E desde a outra parte, pois tamén se quedan un pouco, esta persona non é tan boa como eu pensaba, non me sirve, ¿no? Generas tamén esa desconfianza da outra parte. Sí. Por eso que digo que hai que escoitar e escríbeme nun papel e realmente o que me queres decir é isto, porque moitas veces, claro, o mismo me pasa a mí se eu che conto algo no que estou pois eso, moi acostumada a traballar, digo, e tú pillas 4 ideas, pero non é eso, non? Entón, hai que escuitar, e despois tamén penso que o que hai que ter é moita paciencia. E tamén saber transmitir os resultados e tamén facerlles ver que non é toman os datos e o estatístico ten unha varita mágica e vai conseguir o que tú queres, non? Hai que facer falar aos datos, como digo eu moitas veces, e os datos, os resultados que van a arroxar, o mellor non é a idea que les tiñan, porque moitas veces tamén existe esa idea. Eles recollen datos, non saben nin por qué, nin para qué. Esa é outra cousa que me viña moitas veces, toma unha base de datos, fai algo, pero que queres que faga? Sí. Unha análise descriptiva, queres que cruce, queres que faga un modelo lineal, unha análise de dependencia espacial, temporal, que é o que queres? Busca algo, pero algo que, o sea, eu podo ter uns intereses e ti outros, e se ti eres dunha especialidade que non é a miña, se de por detrás deso é importante os conocimientos químicos ou un algo medioambiental que eu non coñezo, e iso é o máis difícil de todo. Sim. O máis difícil de todo. Sim, eu ia te perguntar se tu, no fundo, achavas que havia maior, digamos, como é que eu ia te explicar isto? Havia mais predisposição da tua parte para escutar do que propriamente a pessoa que vem ter contigo tentar falar uma linguagem mais estatística? Eu creo que, ainda que tone que podes sonar que egoísta eres, eu creo que sí. Que eles veñen como ca escopeta cargada, e tú quedas así, en plan, levas 10 minutos falando de cousas que non son o meu día a día. O meu día a día son outras cousas. E queres que che dé unha solución ao teu problema. Tesme que desgranar, eu non teño formación química, non teño formación de veterinaria, non teño formación... Todas esas bases que ti estuveches 4 ou 5 anos estudando nunha carreira, non máis podes resumir nun minuto. Sí. E para mí ese é o problema máis importante. Sim. Tu achas que tu deverias ser consultora especializada numa determinada área, no fundo para poderes desenvolver uma linguagem que seja mais fácil depois de comunicar com a pessoa que vem ter contigo? Por isso, eu estou a falar isto da minha própria experiência. Eu não dou consultoria estatística em química, mas para mim seria muito mais fácil falar de consultoria estatística dentro da área biomédica. Ou seja, eu consigo falar uma linguagem biomédica com um médico e ele, no fundo, conseguir ter uma conversa mais ou menos perceptível para ambas as partes se for com um médico. Tu achas que isso seria uma boa estratégia? Ou no teu caso, deixa-me só, ou achaste que no fundo, que essa é que é a questão aqui, que é, se tu estás num centro de consultoria da própria universidade, vais ter que aceitar tudo o que vem à mão, que vai ser submetido. E não tens hipótese de escolher. Claro, o ideal sería, pois eso, que os
estatísticos pudiéramos estar, pois, como estamos realmente, de forma transversal, pero tamén estar traballando neses centros donde son especialistas en biología, son especialistas en química, son especialistas en alimentación, porque esa persoa, pois, ten o seu coñecemento estatístico, podría aprender ese outro coñecemento que lle falta e a mistura de ambas cousas é o que lle dá despois o potencial aos resultados que eles queren conseguir. Ahora, se eu estou aquí como estaba e como sigo estando, que pode axudar a calquera, pero ao final só sabes de cousas de matemáticas e pouco máis, o sea, non podemos saber de todo. Pois, principalmente porque a estatística está metida em muitas áreas. Eu até posso dizer que em quase todas as áreas científicas, desde que haja recolha de dados. Exato. E depois é difícil haver um estatístico que consiga, no fundo, cobrir todas as áreas com o know-how dessa área de aplicações. Por isso eu acho que a comunicação tem que, não só o estatístico tentar fazer o esforço de aproximar-se digamos, de quem vem à procura de um apoio estatístico, mas também a pessoa que vem à procura do estatístico ter o mínimo de respeito e de tentar ligar digamos, o assunto estatístico com coisas que nós conhecemos, não é? Sí, pero moitas veces o toman como un servicio, pois imagínate, pois non sei, pois cando eu teño un problema co meu carro, pois vou ao taller. Ala, Claro. toma, cheque no taller. Eu non teño nin idea de mecánica, espero que tú mo soluciones. Pois eles tamén buscan un pouco a veces, toma, estes son os dados, fai o que queiras con eles, pero é diferente, porque eu o que quero é que o carro este arranxado. Non vou facer nada no sentido de necesito entender o funcionamento do carro porque despois o que eu vaya... Pero eles, cos resultados que obteñen da investigación estatística, sí que van a sacar conclusións, sí que van... Entonces, é diferente, o sea, Claro. non é un produto pechado, todo ao contrario. Sim, sim. Pero Sim. moitas veces hai ese error de tú eres estadística, sabes facer o programa. Como que non? Sim. Non? Uma das coisas que eu achava que, no fundo, teria que haver uma colaboração mesmo muito estreita, era na parte do delineamento experimental. Digamos, na parte fundamental. E eu já tive experiências das pessoas virem ter comigo e dizer assim, olha, calcula-me aí o tamanho da amostra para este meu projeto. E eu fico a olhar para a pessoa e digo assim, eu sei calcular o tamanho da amostra, mas eu não sei o que é que queres fazer no teu projeto. E por isso, o que eu digo, senta-te comigo, a gente discute 2 horas sobre isto para tentar, no fundo, responder a uma determinada questão estadística e depois usar, então, aí as nossas ferramentas para calcular o tamanho da amostra. Não é dizer, como tu estavas a dizer, uma varinha mágica que a gente dá ali, carrega num botão, aparece um número magicamente e fica tudo resolvido. E eu acho que há muita gente que não tem a noção que nós não temos essa varinha mágica. Pensam que, no fundo, aquilo é um receituário. E eles têm... eu quero isto. Não, tens que sentar connosco, ficar ali 2 horas e fazemos o trabalho em conjunto. E eu acho que muitos dos meus colaboradores, eu tenho tido o privilégio de ter esses colaboradores que se sentam comigo, porque é a primeira coisa que eu digo. Eu digo, olha, se queres que eu que te ajude na parte de estatística, tens de sentar comigo. Eu não sei analisar projetos em que não há objetivos claros. E aí, a partir daí, tu tiveste alguma situação em que, no fundo, essa parte do tamanho da amostra, ou do delineamento experimental, tenha sido uma questão e que as pessoas, no fundo, olha, despejam o problema para ti, não é? Não, moitas veces. Ou xente que dice, xente que inicialmente fixo un artigo, un traballo para unha revista, ¿no? Que non tiña ningún dado e que o referee de turno pois lle dice que falta parte de estadística. Entón, traenche un artigo de algo que non tes nin idea e dicen, fai, a ver se podes facer algo. E dices tú, pero que vou facer eu? Tes dado, o sea, e como, méteme algo, méteme un p-valor. E con eso pensan que, pero vamos a ver, pero para qué? Sim. Para qué? Sim. É isso, eu acho que há um livro que é muito engraçado, que é do Simon Sinek, não sei se leste, não sei se há tradução em espanhol, mas é Start with Why, que é um pouco que quer dizer assim, porque é que vens ter comigo? Porque é que estás a fazer isto?
A maior parte das pessoas sabe como fazer, mas não sabe o porquê que estão a fazer. Sabem, eu tenho que fazer isto assim, mas porquê? E essas questões, digamos, nós dizemos o chato, não sei se vocês dizem assim, o chato. No, pero sí que sei que Sabes o que é que está o chato que está a perguntar porque é que eu estou a fazer aquilo, não é? E pronto. Olha, eu sei que agora tu és professora na Universidade de Santiago de Compostela. Se quiseres partilhar connosco os teus, digamos, os teus planos para o futuro, porque eu acho que é importante, principalmente para quem está a pensar numa carreira académica, como é que nós pensamos a carreira? E tu tiveste uma parte muito grande de consultoria, depois parece-me que, no fundo, decidiste tirar um doutoramento e terminaste, salvo erro, há 1 ano e meio, talvez? 2 anos? 3 anos. 3 anos? No, anos, 3 anos. 3 anos. E agora, qual é que é o teu próximo passo? Montar uma empresa de estatística, de consultoria estatística? No, acho que non. O meu próximo paso é, bueno, nada, eu agora son profesora, quero seguir ampliando o meu currículum para poder conseguir unha vaga, non, estable, vale? Estou moi contenta pois dando aulas na Universidade de Santiago, non? Dou aulas a diferentes en grados, a verdad que estou moi contenta, moi satisfeita coa miña labor. Aparte, pois desde fai un par de semanas asumí un posto de responsabilidade, vale? Que son a secretaria da Facultade de Matemáticas, é un posto de gestión. Decir, ahora como que volvo virar, non volvo virar, penso que tamén é unha labor que todos debemos de facer en algún momento, vale? A mí me saliu a oportunidade e dixen, bueno, pois por que non vou a acompañar a estas personas en este reto, vale? Pero os meus plans pois simplemente pasan por seguir crecendo, tanto persoal como profesionalmente, conseguir, como digo, unha boa plaza, sin abandonar a investigación, e penso que tamén sobre todo, o sea, creo que estou satisfeita co que fago nas aulas, pero, o sea, irme todos os días para casa con decir que pensando que os alumnos, ¿no?, que quedaron contentas coas aulas que ti das, ¿no? Fai un mes ou así, os alumnos dun grado, en este caso de Relacións Laborales, donde tamén dou docencia, son alumnos que non queren saber nada de matemáticas, non lles gustan as matemáticas, tens que contarlas desde un punto de vista moi fácil, pero claro, tens que contar. E un día, pois, unha rapariga pois me dixo, profe, eras a que mellor nos cae porque estás máis cerca de nós, nos gusta como explicas e pensamos que aínda asimos a suspender a materia, pero, sabes, esa sensación de que, bueno, eles quedan satisfeitos contigo, pero que o problema pois non eres ti, senón pois que o mellor pois lles faltan uns coñecementos previos e que eu me esforzo en darlles eso, que non hai titorías, non teño tempo límite, non? Porque creo que son alumnos moi agradecidos, non? E eu creo que eso ao final, pois, non sei, a experiencia miña me dice que o haber tido vos profesores, non? Que eso que che marca para todo, non? Entonces, bueno, eu creo que eso, sobre todo eso, non? Ser moi responsable cas túas clases. Para min eso é fundamental. Sim. Eu estava a pensar aqui que, no fundo, para pensar no futuro, eu estou a dizer aqui, porque eu penso nestas coisas em termos, no fundo, se queres uma pessoa para progredir, tem que progredir com uma certa estratégia. E eu vejo que tu tens gosto no ensino, não é? Sim, só que a verdade é que sim, estava que não, mas a verdade é que sim. Sim, na parte da promoção, eu acho que também tem que haver a parte da investigação e, no fundo, se há alguma coisa que te puxe mais, por exemplo, a escrever artigos, ou estás numa fase em que tu dês primazia, privilegias a publicação de artigos ou de submissão de projetos em nome próprio, como é que tu pensas isso? Ou até escrever material de apoio às tuas aulas, que depois dê origem a um livro, não sei, como é que tu estavas a pensar nisso, assim, só? Se penso nisso, creo que me agobia un pouco, porque é imposible, as horas do día son as que son, queres cumplir e facer un montón de coisas e creo que, bueno, hai que ir pouco a pouco. Creo que
é verdad que ahora levo solamente 2 cursos dedicados á docencia e é verdad pois, que a investigación a deixei un pouco de lado, pero non é que decir que isto que se quede de lado, senón que era necesario que eu fixera un esforzo grande en preparar as aulas, porque os conceptos xa os sei, como non os vou a saber, pero teño que transmitir ao nivel que eles precisan. E entonces, bueno, pois estes 2 anos principalmente foron deso. Só non quere decir que eu de cara ao futuro, pois non poida pois, preparar uns manuais e que non poida facer outro tipo de cousas, pero sí que me gusta que o traballo este ben feito, ¿no? E entonces está ben facer unha boa investigación, eso vais a saber se está ben feito ou non, porque se ten como recompensa o artigo, non? E ten as citas, xa sabes que tal, pero onde está a recompensa da verdade dunha boa aula, sabes? Sim, sim. Donde se mide? Bueno, temos as enquisas, que supoño que pues, en Polonia será igual, pero olvidémonos un pouco das esquisas. Eu vou a salir de clase e decir, que contenta vou para a casa, non? Sim, eu acho que até... Eu também tinha a ideia de que, no fundo, pessoas que não sejam da matemática, ou mesmo da matemática, não sejam da área de estatística, não estão muito viradas para aprender estatística, têm que aprender estatística porque está lá no currículo. Mas eu cheguei à conclusão que se houver, digamos, o empenho dos professores e esse tal, nós dizemos, brio profissional, os alunos percebem isso e abraçam a cadeira muito mais facilmente do que uma pessoa que está lá a dizer eu sei que vocês não vão aprender isto, não gostam disto e por isso também não vou dar nada de mim. E eu acho que os alunos percebem isso e é bom uma pessoa ir para casa, dar as suas aulas e sentir que cumpriu o seu papel como docente e que os próprios alunos foram para casa e não disseram, olha, não foi uma hora perdida da minha vida. Exato, sim. Exato. Maria, estamos quase a terminar, não quero ficar aqui, podíamos estar aqui na conversa durante muitas horas, mas estamos quase a terminar e eu queria te fazer uma última questão. E esta última questão tem a ver com o nome do podcast, que em português chama-se Chalupices com Estatística, e a palavra chalupice quer dizer assim maluquice, crazy. E normalmente eu pergunto aos meus convidados se tem algum episódio assim meio maluco relacionado com estatística. Podes, no fundo, da parte da consultoria, quando nós fazemos consultoria temos todas as maluquices que nos possam... Queres partilhar algum episódio assim divertido sobre estatística dentro da tua... Como tal, non sabría dicirte un episodio gracioso ou maluco, pero é o que che comentaba antes, ¿no? Que eles veñen pensando en que ti tes esa varilla mágica na que eles van resolver os seus problemas e, bueno, con isto eles van a salir gloriosos, ¿no? Dun referee ou os resultados dun proxecto para presentar a unha empresa. Simplemente isto, ¿no? E sin eles para pensar cal é a hipótese do seu problema, que é o que queren saber, vale? Pero como tal non se me ocurriría agora un exemplo como tal. Sí que un exemplo non é meu, que é dos meus colegas que dixeron unha vez que viñeron unha empresa que facía queixos, non? E era un problema relacionado con control de calidade, e pediron os dados e na seguinte reunión lle trouxeron 3 queixos. Dixeron se era suficiente. Dices tú, a ver, que estatística vou facer con 3 queixos, non? A mí non me pasou, pero lle pasou aos meus compañeiros. Mas trouxeram os queixos para a reunião, foi isso? Sim, não, eram já para analisar. Olha que bom, já tiveram e trouxeram um vinho para acompanhar os queijos. Sim, faltava isso, sim. Não, espetáculo. Essa é uma boa chalupice com estatística, ou seja, fazem a mostragem logo, in loco, com prova e tudo. Isto é um espetáculo. Pronto, olha, Maria, queres dar uma última palavra aos ouvintes do podcast? Alguma coisa? Bueno, non sei que decirche que
que moitas grazas, moito obrigado por terme convidado, porque a verdade é que disfruto moito deste momento de estar aquí falando contigo, non? Decir que o que separa Galicia de Portugal pois é o río Miño, pero que realmente non separa nada, senón que une, non? Que nos une a historia, que nos unen as tradicións, a cultura, a lingua, non? E entón, pois, o que desexo é que sigamos pois colaborando durante moitos anos, que as dúas sociedades pois que sigan, pois non sei, tecendo, non? Esa amizade e esas relacións científicas, non? Sí. Porque ao final pois dá riqueza, non? Da cultura, da lingüístico e, bueno, pois ao final é un pouco de todo. Sim, hoje no fundo foste uma grande embaixadora científica ou cultural da Galiza para aqui, para o público português. A ver qual é o... Vamos ver qual é o efeito. Vamos ver qual é o efeito desta conversa. Eu depois digo-te o que é que se vai passar no futuro. Pronto. Maria, muito obrigado por esta conversa e vamos falando. Vale, unha aperta forte para os ouvintes e especialmente para ti. E pronto, chegamos ao fim desta minha conversa com a professora Maria José Guinso. Espero que tenham gostado. Se gostaram do que ouviram, peço que subscrevam o meu Substack para receberem a notificação do novo episódio do podcast ou texto do blog. Não custa nada e eu fico extremamente agradecido. Se não gostaram do que ouviram, peço também que subscrevam o meu Substack e este podcast. Pode ser que o próximo episódio vos agrade mais. Despeço-me com um forte abraço para todos e até ao próximo episódio do Showpieces com Estatística. Canten desde o fondo para que o fondo chegue.